Olá pessoal, tudo bem? Então hoje vamos falar de um assunto extremamente importante para você que vai desempenhar essa função, né? Nós vamos falar um pouco sobre as funções dentro de uma sala de monitoramento, né? Dentro de uma sala de tratamento de alarmes, de uma sala de monitoramento de imagens e de alarmes. Então vamos dar uma olhadinha aqui, quais são as funções que devem existir dentro de uma sala de monitoramento de imagens e de alarmes. Bom, nós temos que ter sempre um supervisor de monitoramento, temos que ter a presença de um supervisor de monitoramento que responderá por todas as ações que ocorrerem dentro da sala, tudo bem? Então esse supervisor de monitoramento será responsável pelo controle do efetivo, por todos os relatos finais, né, pelas sinopses. Esse supervisor será responsável por fiscalizar se os operadores de monitoramento estão exercendo as suas funções com a qualidade esperada. O supervisor necessitará repor as faltas caso ocorram. O supervisor deverá garantir a utilização do uniforme que a empresa estabeleceu. O supervisor é o elo fundamental entre a gerência, entre a direção e o cliente. Tudo que der certo, o supervisor precisa informar a empresa. Tudo que der errado, o supervisor precisa informar a empresa. Para quê? Para que se adote as medidas estratégicas necessárias para a manutenção daquele contrato de monitoramento, né, de alarme, de monitoramento de imagens, do que for. Aqui nós já estamos falando, isso aqui pode ser um monitoramento dentro de uma empresa, isso aqui pode ser um monitoramento de várias empresas, isso aqui pode ser um monitoramento de um estabelecimento bancário, de um estabelecimento comercial ou até mesmo um condomínio residencial, tá bom? Dependendo da quantidade de câmeras, dependendo da quantidade da central de alarme, há necessidade de um supervisor. Por vezes, você não precisa de um supervisor pela magnitude da central de alarmes e da quantidade de câmeras, mas um assistente de supervisão é fundamental, ou pelo menos um líder responsável por todo aquele local. Então, supervisor de monitoramento responsável por tudo, né? Desde o uniforme ao treinamento dessas pessoas, garantir a qualidade. Nós precisamos de um assistente da supervisão. Esse assistente da supervisão, ele ajuda principalmente nas questões administrativas. Então tem que elaborar um relatório, ele já pode falar o que precisa inserir nesse relatório e aí, consequentemente, esse assistente já vai auxiliando. Esse assistente, enquanto ele está, de repente, no sistema de monitoramento de imagens ou alarmes, fiscalizando os operadores, o assistente pode fiscalizar em loco esses operadores, auxiliar em pé mesmo, ali próximo aos operadores, garantindo assim a qualidade que foi vendida para o cliente. Nós temos ainda, dentro de uma sala de monitoramento, né, e tratamento de alarmes e de imagens, a função muito importante e fundamental para que essa engrenagem funcione, que é o quê? Os operadores de monitoramento. São essas pessoas que vão estar olhando efetivamente as imagens que você designou. São essas pessoas que efetivamente vão tratar os disparos de alarme que vão cair efetivamente daquele estabelecimento comercial, daquele condomínio de casas ou daquela instituição financeira, daquele banco. Então, essa pessoa precisa estar bem treinada dentro do sistema utilizado, seja ele qual for. Essa pessoa precisa ter perfil e facilidade para lidar com tecnologia de segurança. Ele precisa saber o que é um sensor, ele precisa saber o que quais são as modalidades criminosas dentro daquele local que ele trabalha. Isso é muito importante. Qual o modus operandi para que, quando ele estiver olhando as imagens, ele identifique isso mais facilmente. Cuida de um determinado condomínio residencial. Ótimo. Então, o que ele vai fazer? Então, ele sabe que em momentos anteriores, em datas pretéritas, né, no passado, as pessoas pularam o muro
para acessar o local, ou quebraram o muro, ótimo. Então ele sabe que tem câmeras ali, ele sabe que é uma modalidade criminosa usual da região, então ele vai ficar atento a tudo e principalmente aquele ato que já ocorreu no passado. Se for um estabelecimento bancário, aí a gente sabe que eles utilizam maçaricos, entram, quebram paredes para acessar o cofre, mascaram sensores. Então ele precisa saber o que é um mascaramento de sensor, o que é inibição de sensor. Como assim ele acessa e quebra a parede, ninguém escuta nada? E como que vai cair esse alarme? O que ele deve fazer com esse disparo interno de uma tesouraria, por exemplo? Então ele precisa seguir um protocolo de atendimento, um procedimento operacional padrão, né? Para que ele saiba cada caso o que fazer. Precisa estar devidamente treinado. Visualmente, para olhar as imagens, e também nas ações rápidas de contatos com polícia, contato com empresas de vigilância, para cessar aquela ação, né, de furto qualificado, cessar aquela ação de estelionato e por aí afora. Tudo bem? Então os operadores são aí a chave fundamental para tudo acontecer. E nós temos, dependendo da configuração, nós temos outras funções. Então, de repente, há uma demanda muito grande por informações, há um fluxo de informações muito grande. Nós podemos colocar uma pessoa para cuidar só desse fluxo de informações. Se ele for muito grande, o supervisor e assistente não darão conta de garantir a qualidade que o cliente precisa. Por vezes, a perda de algo ali, pensando, por exemplo, numa instituição financeira, é muito grande. Então, sem dúvida nenhuma, uma pessoa que auxilie o supervisor e o assistente no fluxo dessas informações vão garantir que o supervisor faça efetivamente a sua função, né, se o procedimento foi estabelecido, as pessoas estão ali, foram repostas, utilizam o uniforme, não estão chegando atrasadas, estão garantindo que o procedimento operacional padrão estabelecido está sendo cumprido, o assistente in loco verificando também, e essa terceira pessoa cuidaria dessas outras partes mais burocráticas da operação de monitoramento de imagens ou até mesmo de tratamento de alarmes. E aí nós temos a sala, né, de monitoramento, ela tem uma determinada disposição, que vai depender do tipo de cliente. Então, se é uma operação muito grande, há necessidade de uma disposição de sala. Se é uma operação um pouco menor, são apenas monitoramentos de imagens de residências, de alguns galpões comerciais, aí nós podemos montar uma disposição um pouco menor, um pouco mais próxima, talvez com divisórias entre os operadores para que haja concentração efetiva em cima daquilo que está sendo observado, em cima daquele alarme que está sendo tratado. Então isso é muito importante, essa divisão, para que eles possam se concentrar em cima daquilo que eles estão fazendo. Como os operadores de monitoramento, principalmente, trabalham muito com imagem, é fundamental que haja um local para descontração, para descompressão, para que eles saiam um pouco daquele ambiente. Para quê, pessoal? Por que serve isso? Ele precisa ter pelo menos uns 10, 15 minutos, além do horário de almoço previsto, porque ele trabalha muito com imagem, ele trabalha muito com algumas coisas que podem levar o seu cliente a perder milhões de reais. É muita responsabilidade trabalhar com monitoramento de imagens, é muita responsabilidade trabalhar com tratamento de alarmes. Então, é fundamental que ele tenha um intervalo de 10, 15 minutos, 1 ou 2 intervalos, dependendo da carga horária de trabalho dele. Para quê? Para que ele possa sair um pouco daquele ambiente pesado, olhando o tempo todo, imaginem só, 200 residências ao mesmo tempo. O tempo todo a câmera fica virando, olha 50, passa mais 50 e passa mais 10 e por aí afora. Fica caindo, pensando no estabelecimento bancário,
cai um disparo de pânico, ele tem que ligar para a polícia, ligar para o funcionário, olhar a imagem, daqui a pouco cai um disparo de coação, opa, o criminoso está na agência, liga para a polícia, olha a imagem, passa informação, fala para o banco o que está acontecendo, é muita pressão, ele tem que ter um momento de descompressão desse ambiente. E essa sala precisa ter um ambiente mais descontraído, uma TV, um local para ele sentar, um cafezinho para ele tomar, uma água gelada para ele tomar, para ele sentar, dar uma acalmada e voltar com atenção ao trabalho novamente. Isso é fundamental, tudo bem? O horário de trabalho também depende muito do cliente, né? Mas via de regra, nós temos alguns locais que utilizam carga horária de 6 horas, por se tratar de trabalhos com imagens, né? O tempo todo ali concentrado, você garante muita qualidade com uma carga horária de 6 horas, mas normalmente nós verificamos 8 horas ou 12 horas. E aqui fica 12 horas de trabalho por 36 horas de folga. Tudo bem? Aqui, pensando em 12 horas, aí aqui nós precisamos aí de pelo menos uns 2 intervalos para que ele faça essa descompressão. 2 intervalos mais o almoço. Ao mesmo tempo que há uma economia contratual por conta de ser 12 horas, você vai precisar de 4 turnos, né? Diurno e noturno, para garantir o outro turno lá, mais um diurno e noturno. Então você vai precisar de 4 equipes para garantir sempre 24 horas por dia, 7 dias na semana, todos os dias do ano, só que você perde um pouco de qualidade e você também precisa pensar que essas pessoas vão sair para almoçar. E aí você precisa levar em conta na hora do contrato, é ideal que você pense em algo a mais do que comporta a operação, pensando justamente num almocista, porque senão a operação fica defasada e você perde mais qualidade. Então, pensando aqui em 2 intervalos, por exemplo, de 15 minutos, essas pessoas vão sair por 30 minutos, né? 15 no período da manhã, 15 no período da manhã, mais 15 no período da tarde, mais 1 hora de almoço. Vejam quantas pessoas, você vai ter que distribuir todas as pessoas de maneira igual em 3, 4 horas do dia. Então, por 4 horas e meia do seu dia, você vai perder muitos operadores de monitoramento. E isso, dependendo da demanda de informação, dependendo da demanda de imagem, dependendo da demanda de alarme, isso pode prejudicar a qualidade da operação. Então é importante que nós tenhamos aí almocistas, isso é muito bom. Bom, quando nós temos uma operação maior, mais complexa, é muito importante a presença de um coordenador. Esse coordenador, né, desse centro de operações, de monitoramento, de tratamento de alarmes, principalmente em instituições financeiras, ele é fundamental. Por quê? Ele vai garantir, primeiro, que ele vai rever processos e procedimentos. Ele vai rever, ele vai criar, vai sugerir, vai ser como se fosse um consultor daquele local, porque ele está ali no dia a dia, observando o que está acontecendo e, óbvio, é fundamental que essa pessoa tenha experiência com monitoramento ou tratamento de alarmes. Isso é importantíssimo e fundamental. Ele vai garantir que a operação efetivamente saia, vai garantir que realmente o supervisor está fiscalizando, vai coletar todas as informações que os clientes transmitiram ao supervisor para que ele possa levar a empresa e melhorar os processos, melhorar os procedimentos. A figura do supervisor para grandes operações, ela é fundamental. Tudo bem? É bacana que esse supervisor tenha um auxiliar administrativo, porque muitas vezes, se a operação é muito grande, tem muitas pessoas, esse auxiliar administrativo facilita a tratativa com a empresa com algumas necessidades que os colaboradores têm.
né? Não digo que essa pessoa vai exercer funções de RH, que isso é obrigação da empresa, mas principalmente acompanhar os indicadores dessa sala. É muito importante, essa pessoa vai trazer indicadores para o coordenador que servirão de subsídios para a alteração dos processos e dos procedimentos. E o supervisor, juntamente com o seu assistente, é quem vai garantir que a operação saia como planejado por essas pessoas aqui. Tudo bem? Então essa deve ser a disposição, né, das funções dentro de uma sala de monitoramento, de uma sala de tratamento de alarme. Óbvio, a presença do coordenador vai depender da complexidade da operação. Se a operação é mais complexa, há necessidade de um coordenador. Se a operação é mais delicada, porque trata, por exemplo, de alarme, né, de instituições financeiras, por exemplo, é fundamental a presença do coordenador. O coordenador vai ser o elo entre o cliente e a empresa para garantir que tudo funcione dentro garantindo a qualidade aí que o cliente espera. A disposição da sala, dependendo da complexidade da operação, dependendo do cliente, são algumas. Esse aqui é um exemplo de uma sala de monitoramento de alarmes e imagens de uma instituição financeira. Então nós temos a presença do supervisor, né? O ideal é que tenhamos um desnível dentro da sala, né? Para que o supervisor fique na parte mais elevada e visualize efetivamente, visualmente, o que o operador está fazendo mais abaixo aqui, né? Então aqui seria a parte mais baixa e aqui uma parte mais elevada. Tá? Aí nós temos o assistente da supervisão e um administrativo que é para auxiliá-lo lá. Então nós temos uma máquina, por exemplo, de imagens, né, de CFTV. Então nós temos vários sistemas de imagens de todos os estabelecimentos. Então aqui nós conseguimos visualizar, de repente na máquina do operador, que é o ideal, ele conseguir visualizar as imagens na própria máquina, né? Mas se porventura ele não conseguiu, ele consegue visualizar em uma máquina que tem todos os sistemas com todas as licenças. Aqui nós temos um controle de pronta resposta, né? Um controle de pronta resposta. Então foi solicitado, foi feito contato com a polícia, foi feito contato com a empresa de vigilância para implantação de um vigilante, né? Para que de madrugada lá tem um disparo interno, está tudo escuro, alarme não funciona, tem que ir um vigilante para lá. Os operadores acionaram, mas quem controla a presença ou não dessas pessoas é esse aqui, ó. Isso aqui chama controle de pronta resposta, ou controle de ronda, ou ainda pós-alarme. Ele que vai cuidar da presença desses vigilantes ou não, se cumpriram o contrato. Se tem meia hora para chegar, vai ligar em meia hora. Se tem 1 hora para chegar, daqui 1 hora está cobrando, e tudo isso vai ser relatado. E os operadores estão atentos às imagens e estão atentos aos alarmes, aos disparos de alarme que chegam no sistema. E aqui, especificamente nessa instituição financeira, há um sistema que verifica fraudes e aí 2 pessoas cuidam desse sistema, né, operam esse sistema. Aqui também são operadores, né, para cuidar dessas fraudes. E nós temos algumas fileiras aí de operadores que garantem efetivamente que todas as instituições estão sendo monitoradas, garantem que todos os alarmes estão sendo tratados, e aí quem vai garantir toda a qualidade, se o protocolo está sendo cumprido, né? O supervisor e o assistente andando aqui para garantir efetivamente, visualmente, que o que está sendo feito efetivamente é o esperado. Obviamente que o sistema de tratamento de alarme, o sistema de monitoramento deve garantir, deve trazer ferramentas, né, para o supervisor. Ferramentas
ferramentas para que o supervisor tenha condições de realmente supervisionar. O ideal é que ele tenha um dashboard, né? Que ele tenha aí condições de verificar quantas determinadas empresas estão sem alarme, quais foram as medidas adotadas. Então isso é muito importante, que o supervisor tenha ferramentas para garantir aí que está sendo tratado devidamente o alarme ou aquele problema pontual de uma empresa, de uma instituição financeira, de um condomínio residencial que está sem central nenhuma, se isso foi colocado num monitoramento dedicado para se observar só por imagens. Então isso é, sem dúvida, muito importante. Então nós falamos aí das funções básicas, isso vai variar muito da complexidade da operação, mas nós falamos da mais complexa até a possibilidade da mais simples, da disposição da sala, que também depende da complexidade da operação, mas falamos de uma operação bem complexa, bem completa, até as suas devidas adaptações para operações mais simples. Agradeço muito a sua atenção, um grande abraço e até a próxima.